Olá, alunos e amigos. Bom, no vídeo de hoje, dedicado ao treino do Qigong dos 5 animais, vou começar por introduzir o jogo do urso. Então, o jogo do urso é um jogo que é caracterizado também por movimentos que são dedicados à região abdominal. Então, para quem tem vindo a acompanhar as aulas e os vídeos do Qigong, nós começamos por fazer o primeiro animal, que será o jogo do tigre, um conjunto de exercícios dedicado também à região abdominal. Os chineses direcionam-no para o fígado e para a vesícula biliar, mas uma vez que os exercícios são bilaterais, claro está, o baço e o pâncreas também receberão a sua cota parte de estímulo. Depois passamos para o jogo do veado. O jogo do veado é caracterizado por um conjunto de 5 exercícios dedicado à região onde estão localizados os vossos rins. Está bem? Portanto, na parte posterior já do tronco. Depois, no jogo do tigre, no jogo do urso, voltaremos então a referenciar-nos para a região do abdômen. Bom, o desporto dos 5 animais é um conjunto de exercícios baseado nos princípios da medicina tradicional chinesa. Na verdade, o Qigong medicinal é uma das categorias da medicina tradicional chinesa, significa uma das terapias usadas, está bem, pela medicina tradicional chinesa, juntamente com a acupuntura, a fitoterapia, a massagem, a moxigestão, etc. E quando se olha para o desporto dos 5 animais, nomeadamente para os exercícios, por exemplo, do tigre, são exercícios que estão correlacionados com elementos, por exemplo, os elementos tradicionais que acompanham alguns dos princípios que orientam leis de interpretação, nomeadamente diagnóstico e depois de intervenção no organismo, acompanham então os 5 elementos, aquilo que se chama também a teoria dos 5 elementos. Então, quando olhamos, dizia eu, para os exercícios do tigre são correlacionados com o fígado e estão identificados com os princípios que estão associados ao elemento madeira. Já o jogo do veado, correlacionado com os vossos rins, está associado ao elemento água. Bem? Por último, neste caso, os exercícios do urso estão correlacionados com o elemento terra. Está bem? Bom, então esses elementos têm princípios dinâmicos entre si e a maneira como eles se relacionam revelam algumas das relações que existem entre esses órgãos. Bom, então o elemento terra é um elemento que é característico por receber, uma vez que o órgão que nós estamos a falar, neste caso o vosso pâncreas, pertence ao sistema também digestivo na sua função exógena, mas endógena ao sistema endócrino. Bom, vamos ver então os exercícios que são correlacionados com o vosso pâncreas. Implica que vocês têm que ser capazes de manipular a casa ou o sítio envolvente onde esse órgão existe. Já o mesmo aconteceu em relação ao fígado e o mesmo irá acontecer em relação aos órgãos, ou seja, os exercícios não têm a capacidade de estimular diretamente os órgãos, mas sim os tecidos que os envolvem, como se estivéssemos a fazer uma massagem, facilitando ou dificultando temporariamente a circulação para fazer aumentar a pressão e, consequentemente, melhorar a circulação no final do exercício. Bom, os exercícios identificados com o urso também têm a propriedade de serem suaves e executados com gentileza, uma vez que o urso de referência será o panda, que é considerado um animal meigo. Então os movimentos também devem deles de ser, de certa forma, meigos. Algumas pessoas perguntaram, também eu aproveito para explicar aqui também no vídeo, perguntaram se os exercícios não são para ser feitos sazonalmente, ou seja, de acordo com as estações. Existem 3 princípios básicos que orientam a prática do Qigong medicinal em relação aos exercícios. Okay? O primeiro princípio, nós entendemos que é um princípio de intervenção terapêutica, ou seja, a pessoa que tem um problema correlacionado com um determinado órgão, ela utiliza esses exercícios porque padece desse problema, seja como profilaxia, ou seja, para tentar evitar que aquele problema apareça de uma maneira mais aguda, mais contundente, ou então como uma terapia que acompanha a pessoa devido ao problema que ela tem ao longo da sua vida. Portanto, praticar de acordo com algo que é dedicado a vocês mesmos, ou seja, algo que é do vosso foro
individual. Outra das maneiras de se treinar o desporto dos 5 animais é prestando atenção às estações. E neste caso, na primavera treina-se os exercícios do fígado, e neste caso serão os exercícios do tigre. Depois, no inverno, tipicamente treina-se os exercícios do veado, que estão correlacionados com os vossos rins. No verão, treina-se os exercícios do macaco, que estão correlacionados com o vosso coração. No verão mais longo, ou seja, quando o verão está a ficar mais perto da transição com o outono, treina-se então os exercícios do urso, okay? Que são aqueles que nós vamos executar agora nos próximos dias. E já no outono, os exercícios do pássaro, que estão correlacionados com os vossos pulmões. Portanto, desta maneira, segue as estações do ano. Outra das maneiras de se treinar é através da teoria dos 5 elementos, em que determinadas práticas se casam umas com as outras. Por exemplo, o tigre casa tipicamente com os exercícios do veado e com os exercícios do urso, por esta ordem sequencial. Também, já os exercícios do urso casam-se com os exercícios do macaco e com os exercícios do pássaro, também por esta ordem, fazendo estímulo que eles consideram yin and yang, ou seja, excitando determinadas estruturas e depois facilitando a circulação para outras. Bom, por último, os exercícios podem ainda ser praticados em sequência. Começa-se no primeiro animal, que é o tigre, passa-se para o veado, do veado para o urso, do urso para o macaco e depois o último animal será o pássaro. Ou seja, pode ser a sequência. Claro está, se praticarem a sequência toda, sendo 5 animais e cada animal ter uma prática de 5 peças, isso implica que são 25 peças que vocês têm que dominar. Ok? Bom, depois desta pequena explicação, já sabemos que vamos então nos referenciar para a região abdominal, onde vive, cá está, o baço pâncreas e o fígado e o baço. Já o tínhamos feito para o fígado. Começamos por fazer movimentos que são como que despertassem a vossa consciência para essa região, e a partir daí começamos então, como eu disse, movimentos associados ao urso, que são movimentos considerados muito suaves, agradáveis, com gentileza, tá bem? E de certa forma, de forma pachorrenta, porque também se pretende imitar de certa forma aquilo que é a maneira de ser do animal. Vamos lá então, ok? Bom, então a primeira coisa que eu vou fazer é colocar as minhas mãos ao limite do abdômen, na secção inferior, sim, e depois na secção superior, ou seja, fundo o início do abdômen e o fim do abdômen. Vamos pôr dessa maneira. Tendo o abdômen entre mãos, eu vou começar por abrir esse espaço, fazendo uma microextensão do tronco. Este gesto. Não é necessário que vocês arrebitem o rabo para trás, está bem? Mas têm que prender, de certa forma, a movimentação da bacia. Ou seja, a bacia para, literalmente fixa, e depois começam a levantar as costelas, que dá essa sensação de estarmos a abrir o abdômen. O gesto oposto é pondo o rabo para dentro e deixando literalmente cair o peso do abdômen para cima dos órgãos. Quem fez comigo os exercícios do tigre, com certeza que estará neste momento a recordar deste princípio básico de manipular o abdômen. Está bem? Então eu ao endireitar estou a inspirar, de certa forma estou a tirar gravidade, está bem? E depois vou acentuar essa gravidade com a carga, está bem? Que deve incidir nos órgãos. Para incidir nos órgãos, eu ponho o rabo para dentro, faço a retroversão da bacia, deixo ir o peso. E eu sinto entre mãos, de facto, esse congestionamento. Tá? Então, inspirar ao centro e expirar. Bom, os chineses dão muita importância aos órgãos morfologicamente densos, considerando os órgãos vitais, e, no entanto, os órgãos considerados, não é que não sejam vitais, mas consideram como tripas, têm uma morfologia oca. No é o caso do estômago. Os órgãos também estão agrupados em pares, ou seja, o estômago agrupa-se com o pâncreas. Tá? O que para nós aqui no Ocidente também é uma correlação bastante, eu diria, intuitiva. Tá? Então, quando o movimento está localizado ao centro, ele incide sobre o estômago. No entanto, para conseguir incidir no lado do pâncreas e do baço, eu faço
uma rotação e a partir daqui tento abrir essa tal região, eles dizem a casa do órgão, e depois suavemente apertar essa região. Vocês podem ver, até vou aproximar um pouco da câmera, vocês podem ver que eu abro, também podem pela camisola, e depois que eu comprimo ou fecho. No entanto, será sempre o sentir, também, a nossa medida de avaliação, para nós termos a sensação se o exercício está bem localizado ou não. Passo pelo centro, intuitivamente quando levanto inspiro, e depois expiro. E inspirar, levantar e expirar. É muito importante vocês perceberem que se a consciência estiver na região que vocês querem treinar, será mais fácil depois para vocês conseguirem controlar os exercícios. Ótimo. Eu agora vou criar garras. Sempre que se criam garras, dificulta-se a circulação nos dedos, a pressão aumenta e depois na altura certa, quando relaxam o braço, então esse sangue vai correr num maior volume. Portanto, a volémia periférica vai aumentar. Portanto, ao fazer as garras, elas têm esse propósito. Agora reparem que eu vou colocar os meus braços, está bem, a um punho de distância, à frente, com o cotovelo, à frente da região que estou a treinar. Ou seja, aqui a região do baço pâncreas, está bem, à esquerda, e depois à direita a região do fígado. Então, ao colocar os movimentos, assim, tá, significa que aquilo que vocês fazem com o tronco arrastam literalmente os braços, mas não mexem os braços para si. Ou seja, posição, se vocês puderem ver melhor, eu vou levantar a tal hiperextensão e os braços vieram atrás de mim. E quando eu faço compressão, os braços, tá bem, não saem da posição com que vocês começam um exercício. Então agora, sempre que eu vou pôr o rabo para dentro e o tronco para baixo, o que vai acontecer é que o peso dos próprios braços vai acentuar a carga que vocês colocam na região do abdômen. Ok? E então vou levantar. Como os órgãos são periféricos, eu vou virar à vossa direita e vou inclinar, de modo a que quando me dobrar, eu sinta que estou a comprimir a região onde está o fígado. E depois vou levantar. Quando levanto, abro a região central onde está o estômago. E depois suavemente vou comprimir a região onde está o baço e o pâncreas. Então diz que o urso oscila e tem esse movimento, está bem, associado, em que a inspiração se faz ao centro e a expiração oscilando à esquerda, e inspirar ao centro e a expiração oscilando à direita. Rapidamente vocês devem ser capazes de retirar a vossa atenção dos braços e passar essa atenção para o abdômen, portanto mais perto daquilo que é o alvo, tá bem, do exercício. Ótimo. É só agora a cadência de gestos. Eu venho para o centro, vou inspirar e ao oscilar vou expirar. Passo pelo centro e inspiro e ao oscilar expiro. E uma terceira vez, inspirar e expirar. Não me mexo, inspiro e ao expirar relaxo. Volto ao início, abrir e inspirar à esquerda, expirar. E inspirar à direita, expirar. E inspirar e à esquerda, expirar. Refazendo 3 vezes. Não se mexe, inspira um fundo e ao expirar, relaxa. Tenho a certeza que cada vez que se dobram, mantêm o rabo para dentro, ou seja, fazem retroversão na bacia. Ok? Vamos lá. Inspirar e oscilar, expirar. E inspirar e oscilar, expirar. E inspirar e oscilar, expirar. Não me mexo, inspiro fundo
e ao endireitar o tronco, deito o ar fora. Última vez. Inspira, oscila, expira. Inspirar ao centro, expirar, oscila. E a terceira vez. Inspirar ao centro, expirar, oscila. Não se mexam. Inspiram fundo. E ao expirar, suavemente, vão relaxar. Ok? Agora vamos ver o trabalho dos pés. Aproveitamos para relaxar os braços, deixar esse sangue todo correr. Está bem? Vão reparar que eu tenho os calcanhares numa posição fixa e começo a deslocar-me em cima dos calcanhares à esquerda e à direita. Então, se vir para a direita, o calcanhar direito é um eixo, o pé fica no chão, roda em cima da base dos dedos. Tá? E depois volto exatamente pelo mesmo princípio. Calcanhar esquerdo, base dos dedos do pé direito, base dos dedos do pé direito, calcanhar esquerdo, calcanhar direito como eixo, base dos dedos do pé esquerdo como eixo, base dos dedos do pé esquerdo como eixo e calcanhar. Eu tenho que ser capaz de certa forma, lidar com essas rotações com um certo à vontade. Vou precisar dessas rotações para fazer a peça. Okay? Eu agora vou colocar as minhas mãos atrás, é mais fácil, aliás, mais difícil. Assim é mais fácil e assim é mais fácil, porque os braços ajudam-me a manter o equilíbrio. Eu vou colocar atrás, está bem? E vou torcer. Depois de torcer, então vou executar aquilo que os chineses dizem, que é fazer o corpo, ou executar, ou pôr o corpo como se fosse uma tábua. Então, quando eu faço isso, toda esta secção que nós estamos a tentar abrir e a fechar vai se contrair. No entanto, ela tem que se contrair de uma maneira que me também fortaleça e que não me prejudique. Eu vou fazer assim um mais virado para vocês poderem ver. Então, o que é que acontece? Eu, antes de me dobrar, contraio as nádegas, está bem? Contraio as pernas e o que eu vou fazer, contraio os braços um bocadinho contra o tronco e o que eu vou fazer é, o quanto a cabeça mexe, reparem lá no meu pé atrás. O pé levanta atrás, o quanto a cabeça, está bem? Vai para baixo. Mas a cabeça não vai para baixo para si, vai porque é como se tivesse, e temos, não é? Um eixo na zona da bacia e nós, ao executarmos a flexão, inevitavelmente a perna vai levantar atrás. Ok? No final de termos feito esse movimento, pondo o corpo como se fosse uma tábua, eu vou voltar a relaxar. Está bem? E vou fazer então as rotações. 1, 2 e 3. E agora nessa posição em que eu tenho o joelho, a bacia, o peito, tudo virado na mesma direção do pé, coloco as mãos atrás, faço então a posição, ou tento colocar a minha posição mais erta, ou seja, com mais tônus, mais contraído, e mantendo o olhar num ponto fixo, cá vou então executar a tal prancha ou tábua que eles falam, que é dobrar o tronco sem deixar que a estrutura aqui dos lombares literalmente ceda. Tá? Então, depois dessa contração à volta do abdômen, vocês voltam então a descruzar e cruzar. 1, descruzar e cruzar. 2, descruzar e cruzar. 3. E a partir daqui executam então a prancha. Isso. É um treino de equilíbrio, mas que tem que ter a estrutura mais direitinho possível. Não é mais importante, mas é tão ou mais importante a maneira como vocês regressam à posição estável, está bem, comparado com o movimento em que vocês vão para a posição de equilíbrio. Ou seja, vamos ver outra vez. Cruzar à esquerda e descruzar. Cruzar à direita e descruzar. E cruzar à esquerda. Então agora vou fazer a tal contração dos braços, das nádegas
e vou começar a dobrar. Depois de dobrar, vou começar a endireitar e não vou partir a estrutura que estive a criar. Daí eu estar a dizer que é tão importante a maneira como vocês voltam ao equilíbrio, como para executar a posição, está bem, onde o vosso equilíbrio é posto em causa. Então eu vou contar 3, vamos dizer, rotações. Os chineses chamam pernas cruzadas, que as pernas ficam numa posição cruzada, e depois ao fim dessas 3 pernas cruzadas, contraio-me, concentro-me, escolho um ponto de olhar fixo e vou então executar a posição, está bem, que vai testar o meu equilíbrio, ok? Tentem manter coesa a zona que anteriormente vocês estiveram a fazer o exercício. Então vamos ver como é que fica o trabalho dos braços coordenado. Está bem, com as pernas fazemos aqui uma progressão. Não se esqueçam da posição à frente, um punho de distância, mas à frente dos órgãos. Diz que o urso oscila. Então vão levantar a posição até sentir que a região do tronco se abre. Vão cruzar para a direita e oscilar à direita. Então quando eu oscilo, as pernas vão virar lá em baixo, está bem? Que agora foco-me em apertar e a chegar, está bem, à região alvo do treino. Assim. Ok? Depois passo pelo centro, vou abrir. Pressão, está bem, diminui. E agora vou aumentar a pressão ao lado esquerdo. Ajudando os fluidos a circularem, está bem? E vou novamente levantar. Quando levanto, não me inclino para trás, faço levantamento das costelas, ou seja, os vossos intercostais. Está bem? É que trabalham, não façam assim porque vão magoar as costas. Tá? Portanto, ao fazer um movimento, e depois vão voltar a cruzar até para fazer 3 vezes. No fim, para fazer essas 3 vezes, vocês estão inclinados. Portanto, se eu mostrar assim de lado, estão inclinados para conseguir chegar, está bem, à região alvo do treino, certo? Então o que é que acontece? Vou mostrar uma vez assim, depois já fazemos tudo de seguida. Até agora não vou exercitar o equilíbrio, está bem, com esta posição, está bem, de compressão no abdômen. Eu vou endireitar. E agora sim, contraio, a partir daqui faço então a tal posição de equilíbrio, e quando o pé de trás chega ao chão, a minha cabeça tem que estar a direito. Okay? E daqui eu vou relaxar e vou novamente oscilar à esquerda e à direita. Ok? Então com mais essa dica, coloco com os braços. Vamos lá, vamos começar à direita. Levantar, oscilar à direita. E descruza. Levantar e oscilar à esquerda. E descruza. Levantar significa relaxar esta zona. Oscilar à direita. Agora sim, alinham o corpo, fixam o olhar, contraem a posição até ficar ereta e depois em equilíbrio fazem então a tal tábua entre aspas até pousar e relaxar. Quando relaxam, não relaxam os dedos. Okay? Os dedos mantêm-se a fazer as tais garras, também as garras do urso. Vão levantar, vão cruzar à esquerda. Depois levantam a postura, aliviam a pressão no abdômen, vão cruzar à direita. Lembrem-se sempre, tentem sentir onde é que está a pressão. Facilmente podem colocar na lateral e não é correto, tem que ser na parte anterior, embora no flanco, está bem, neste caso direito, em cima do fígado. Ok? E novamente levantar e oscilar à esquerda. Eu agora vou endireitar a posição do tronco primeiro, concentro-me e vou procurar em equilíbrio executar muito direitinho nas costas, sem fazer variar a altura da perna. Ou seja, o vosso centro de gravidade deve se manter mais estável, caso contrário perdem facilmente o equilíbrio. Aviso desde já, devem estar num sítio onde possam, se perder o equilíbrio, dar um toque e não caírem. Evitar ao máximo de cair. Aqui nessa posição. Perdi o equilíbrio, tenho aqui a parede. Ok?
ok? Não fazer num sítio onde não tenham nada para onde se agarrar e depois acabam por, eventualmente, poderem dar uma queda, ok? Bom, atenção agora à respiração. Vou levantar e inspirar fundo e oscilar e expirar. E novamente levantar, inspirar fundo e oscilar e expirar. E outra, levantar, inspirar fundo e oscilar e expirar. E agora respiram naturalmente, endireitam a postura, dobram e inspiram, recuperam e expiram. Chega ao chão, passa pelo centro, inspirar, oscilar e expirar. E inspirar, passa pelo centro, abre, oscilar e expirar. E novamente pelo centro, inspirar, oscilar e expirar. E alinham a posição, concentram-se e executam então a parte do equilíbrio. Ok? No final, suavemente esticam as pernas, baixam a posição dos braços e deixam esse sangue todo correr, que teve trancado pela posição, até chegar também à periferia. Ok? Respiração durante a prática deve de ser abdominal, ou seja, inspirar, dilatar o abdômen, relaxar o ânus, expirar, encolher o abdômen, suster o ânus. Portanto, se a respiração for mais diafragmática, ou seja, se vocês conseguirem dilatar o abdômen, então a vossa respiração tem tendência para ficar mais longa e isso permite casar-se literalmente também com os exercícios que também são eles lentos. Se a respiração se torna urgente e os movimentos por sua vez são lentos, vai resultar em apneias, ou seja, vocês vão suster a respiração. E a consequência de estarem a suster a respiração é que o vosso batimento cardíaco vai aumentar. E quando o batimento cardíaco aumenta, a mente deixa de estar concentrada, passa a ficar mais dispersa. E uma coisa leva à outra. E vocês perdem também a mecânica interna do exercício. Então, internamente, que é aquilo que não se vê, daí dizer interno, externo será colocação das mãos, a posição correta, o apertar correto do abdômen, o equilíbrio, os pés, etc. Aquilo que vocês veem internamente, aquilo que não se vê, onde está a vossa consciência, estão ou não estão calmos e relaxados, é a vossa respiração profunda ou não, o quão relaxados vocês estão, porquê relaxados? Porque movimentos relaxados permitem com que o estímulo se fique mais perto dos órgãos. Tá bem? Portanto, tudo isso são requisitos que vocês devem de adquirir para dar profundidade ou, se quiserem, dar eficácia aos movimentos também que estamos a treinar. Ok? Bom, fica aqui então um conjunto de dicas, está bem, e de orientações para vocês treinarem esta primeira peça do urso, que nos vai acompanhar, está bem, durante as próximas aulas, a prática do urso. Como eu disse, direcionada também para a região, novamente, do anterior do abdômen, uma vez que o jogo do veado esteve localizado na parte já posterior, está bem, na região do tronco, onde vocês têm os rins, ok? Muito obrigado por este bocadinho convosco e para quem vem à aula, será então no próximo sábado, pelas 11 da manhã, ok? Obrigado, mantenham-se seguros.